Medicina Sem Cortes, você já sabe, é o podcast da Sobrice, essa edição gravada no Sobrice Onco, um evento que reúne os principais especialistas em radiologia intervencionista e oncologia no Brasil. Né? A pauta do Sobrice Onco é uma pauta que busca justamente essa percepção de um tratamento multidisciplinar, minimamente invasivo, de tecnologia de ponta, como é que essa tríade pode sedimentar de forma mais prática o avanço nos protocolos clínicos que são adotados nos consultórios, nos hospitais e por aí vai. E o assunto é o tumor desmoide, uma neoplasia localmente agressiva, de alta recorrência e que exige decisões individualizadas, mas também muita sensibilidade na abordagem. Para isso a gente tem aqui conosco o Dr. Rodrigo Gobo, radiologista intervencionista, diretor científico da Sobrice, com experiência em ablações percutâneas e manejo da dor oncológica. Também temos o prazer de receber o Dr. Roberto Pestana, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador do grupo LACOG Sarcoma. O Dr. Roberto é uma referência no manejo sistêmico do tumor desmoide. E o Dr. Reinaldo Jesus Garcia, ortopedista oncológico, chefe do setor de ortopedia oncológica da Unifesp. O Dr. Reinaldo tem atuação destacada nos tratamentos cirúrgicos e minimamente invasivos dessas neoplasias. Eu acompanhava há pouco o podcast que vocês fizeram com abordagem mais clínico-científica, e uma das questões que chamaram a atenção é que essa percepção do tumor desmoide é um processo clínico benigno, mas que gera efeitos, que os efeitos é que precisam ser monitorados. É mais ou menos isso? Isso aí. Eu acho que como radiologista intervencionista oncológico aqui da Sobrice, o nosso papel em trazer esse tema, ele é múltiplo. Primeiro, divulgar um pouco a doença em si. Eu acho que é uma das neoplasias menos conhecidas aqui da nossa área, e que apresenta agora talvez um papel interessantíssimo em oferecer algumas técnicas minimamente invasivas para o seu manejo. E os pacientes muitas vezes vêm exatamente com essa dúvida, né? O que é o tumor desmoide? E todo mundo já ouviu falar em tumor benigno e tumor maligno, mas poucas pessoas conhecem que existem os tipos de tumor que estão no meio, que são chamados tumores localmente agressivos. Eles não são malignos porque eles não causam metástase, não vão para nenhum outro órgão, tá? E nunca um tumor desmoide vai se tornar maligno. Mas eles também não são benignos porque não é aquele caso que vai lá, faz a cirurgia e isso nunca mais vai voltar a ser um problema. Ele invade muito no local onde ele surgiu. A cirurgia às vezes não resolve o problema ou não é factível e ele pode causar muitos problemas locais. Dor, limitação funcional ou até mesmo problema em órgãos internos quando ele surge dentro do abdômen. Ele se expande localmente, é isso? Ele vai crescendo localmente, né? Então, às vezes ele fica parado durante algum tempo, o paciente não dá uma atenção para aquilo, mas por uma razão desconhecida ele pode começar a crescer. E aí ele começa a incomodar o paciente, seja porque ele não está conseguindo movimentar o braço adequadamente ou porque ele está apresentando uma dor leve, mas é uma dor por esse crescimento. Então ele tem essa queixa. E ele, quando alguma lesão no corpo, algum tumor no corpo começa a crescer, né, ele fala, isso aqui não deve ser uma bolinha de gordura, tem alguma coisa diferente. Né? E aí ele vai procurar um atendimento. Né? E aí a imagem vai mostrar o que é aquilo. Doutores, em que estágio nós estamos no Brasil em relação a essa percepção do tumor desmoide? E mais do que isso, né, se a gente tomar como parâmetro a importância desse tema no protocolo da radiologia intervencionista, o que está em evidência hoje? O que está em evidência hoje? Na questão, por exemplo, da identificação do tumor desmoide, na questão dos protocolos clínicos que possam ser profiláticos. Acho que a gente tem no Brasil ainda bastante espaço para crescer, né? Então ainda existe uma desinformação grande sobre essa neoplasia. Isso está melhorando e tem um trabalho muito interessante de uma associação, de um grupo de pacientes brasileiros, né, diagnosticados com tumor desmoide, que faz um trabalho de conscientização e de dar informações de alta qualidade para pacientes diagnosticados, também ajudando a levar esses pacientes para centros de referência que tem uma equipe habilitada para tratamento. Como é que é o nome dessa associação, doutor? Desmoide Brasil. Desmoide Brasil.
A gente tem uma interface grande com esse grupo, é um grupo que participou inclusive do último consenso internacional sobre tumor desmoide, tem uma grande representatividade, e a gente tem no Brasil uma dificuldade de incorporação de tecnologias, e aí talvez o Gobo também possa falar sobre a parte de radiologia intervencionista nisso, para tumores raros, né? Então, por exemplo, do meu ponto de vista de oncologista clínico, infelizmente, dos vários medicamentos disponíveis no mundo, alguns até mesmo disponíveis no Brasil, e que podem ajudar pacientes com tumor desmoide, no Brasil nenhum deles é aprovado especificamente para isso, né? E isso pode gerar uma dificuldade de acesso dos pacientes para esses tratamentos muito importantes. Acho que o resumo dessa história é que a gente ainda tem muita dificuldade no diagnóstico adequado. Frequentemente o paciente tem sua doença negligenciada por um tempo, até a correta identificação. O Roberto me corrija, mas o espectro de tumores de partes moles é extremamente amplo. Então passa por uma análise adequada desse material de biópsia para se categorizar adequadamente como um desmoide. E o segundo passo é a condução adequada do seu tratamento. O Dr. Reinaldo está aqui, representa o braço cirúrgico dessa abordagem, é um braço muito importante, mas nem sempre a cirurgia é o melhor para esse paciente. E nos últimos anos a gente tem observado o surgimento de alternativas minimamente invasivas, como a ablação percutânea e a embolização endovascular ao manejo dessa doença. Porque acho que a gente aprendeu com o tempo, né, Reinaldo? Quanto a gente menos mexe no desmoide, menos agressão, menos ele vai crescer e menos chance ele tem de recidivar. Agora, o que acontece por causa dessa falta de acesso é que a maior parte dos pacientes com tumor desmoide no Brasil, na hora que o tumor está crescendo, eles não têm disponível nenhum método sistêmico, nenhum tratamento sistêmico, e não são todos os lugares, todos os hospitais no Brasil, em que os pacientes têm acesso a esses métodos percutâneos. Infelizmente, esses métodos nem todos são aprovados pelo SUS, Exato. Nem todos são aprovados pela Anvisa, eles são, mas eles não são aprovados pelo SUS. Isso limita o acesso dos pacientes. Então, realmente, esse é um problema que nós temos. O Dr. Rodrigo, como a gente disse, é diretor científico da Sobrice, e é inevitável, sobretudo se a gente levar em conta o macrotema do segundo congresso sobre esse onco, a seguinte pergunta: qual é o papel dessa prerrogativa, dessa equipe multidisciplinar nesses casos, principalmente quando há recidiva de tumores em áreas funcionais que sejam mais críticas? Exatamente. Eu acho que nesse contexto que as tecnologias elas entram oferecendo algumas alternativas. Então, terapias ablativas no Brasil hoje elas são disponíveis em todas as suas modalidades. É claro que tem a inequidade de acesso, a gente sabe muito bem disso. Mas em termos de incorporação pelos órgãos governamentais, todas estão aprovadas. Então a gente não fica devendo para nenhum outro país desenvolvido. Hoje a gente tem radiofrequência, micro-ondas, crioablação, eletroporação, as tecnologias de embolização, quer seja com partículas carreadas com doxorubicina, ou quer seja com embolização apenas com partículas. Então o arsenal terapêutico está disponível. A grande questão é que faltam ainda centros absolutamente dedicados e preparados para oferecer aquilo que o paciente precisa realmente em dado momento. Dr. Roberto, essa prerrogativa multidisciplinar, tema aí do nosso evento aqui, como é que está isso em relação a essa demanda clínica? Então, isso é primordial, né? Desde o diagnóstico de um tumor mesenquimal, né, que o tumor desmoide está nesse espectro do localmente agressivo, mas a gente tem os sarcomas, que são os tumores mesenquimais malignos. O próprio Dr. Gobo colocou, o diagnóstico muitas vezes ele demora, ou o diagnóstico inicial é inadequado. A gente tem dados da literatura que qualquer coisa entre 30% e 60% dos diagnósticos iniciais que são feitos fora de centros de especialidade são errados, vão ser revistos. Isso pode levar a condutas, a tratamentos que não são os corretos para aquele paciente. Então, o paciente que tem uma suspeita de um tumor desmoide, de um sarcoma, a gente tem também vários estudos mostrando que o prognóstico, a chance de cura desse paciente é maior se for atendido em um centro que atenda um número grande de pacientes com isso e, principalmente, o que parece fazer mais diferença, que tem uma equipe multidisciplinar centrada no que a gente chama de tumor boards, reuniões periódicas no nosso hospital semanais que discutem todos os casos. Então, eu como oncologista clínico posso atender o paciente primeiro, mas eu nunca tomo a decisão individualmente. Eu preciso discutir com o Dr. Reinaldo se aquele tumor é ressecável, com o Dr. Gobo se o método ablativo é uma opção, com o Dr. Eduardo Veltman se a radioterapia é uma opção, né, citando aqui os profissionais do nosso centro. E nós precisamos estar todos na mesma reunião para chegar em um consenso. Se todas as opções são viáveis,
qual é a melhor para aquele paciente. Aí, obviamente, incorporar também a próprio feedback do paciente, do que ele considera o mais apropriado para os seus valores e desejos. É que, no caso, os pacientes que são operados por, vamos dizer assim, em centros que não têm esse board, o que acontece é que, às vezes, a margem cirúrgica não é adequada, ou a cirurgia é feita quando poderia ter sido feita uma ablação. Então, nós recebemos realmente esses pacientes já operados. E isso é ruim, porque o paciente que tem um tumor desmoide, que já foi operado, a cicatriz atrapalha muito, a cirurgia passa a ser muito maior. Certo? Então é isso. Isso é o que acontece praticamente às vezes no Brasil. até a cirurgia antes da biópsia, né, doutor Reinaldo? Isso é outro, desde o diagnóstico. Né? É isso aí. Como você citou. Agora, fiquem à vontade para me corrigir aqui, como eu falei para vocês, eu não sou médico, vocês que têm um conhecimento clínico e científico notável, como a gente está percebendo aqui, na pesquisa aparece algo assim, ó, há uso de terapias sistêmicas como antiangiogênicos ou inibidores de tirosina quinase, em alguns casos. Quando esses procedimentos clínicos são indicados e o que é isso do ponto de vista prático? Como se eu fosse um paciente do senhor e o senhor tivesse que me explicar isso. Olha, nós vamos por esse caminho no consultório. Então, esses são tratamentos sistêmicos, né, remédios, que são indicados quando a gente acredita que a cirurgia ou o método de intervenção não são mais adequados naquele momento. E a gente precisa controlar esse tumor dando um remédio. Esses medicamentos particularmente... Porque o tamanho do dano é menor do que se imagina normalmente e dá para controlar com remédio, ou controlar porque para não chegar numa cirurgia ou pós-cirurgia? Em geral, não pós-cirurgia, mas porque a cirurgia naquele momento causaria muitos problemas. O método de ablação talvez não fosse tão eficaz porque o tumor é muito grande. E a gente faz o remédio que tem uma capacidade muito grande de, na maior parte dos pacientes, levar a uma diminuição de tamanho. A gente sabe que fazendo esses medicamentos, eu vou explicar um pouco mais sobre como eles são feitos, por 6 a 12 meses, na maior parte das vezes a gente consegue interromper e o tumor não vai voltar a crescer depois, e aí a gente pode incorporar ou não um método ablativo quando o tumor for menor, e aí o método ablativo for uma opção, né? E esses são remédios feitos via oral, em geral o paciente toma todos os dias um comprimido, o que significa antiangiogênico, vai diminuir a formação de vasos sanguíneos que nutrem o tumor. E inibidor de tirosinoquinase, diminui os sinais celulares que levam ao crescimento daquelas células. Então são medicamentos modernos, em geral, um combo bem tolerados. Segurar no tamanho que está e irrigar menos do ponto de vista Exatamente. da circulação de sangue. E até diminuir o tumor ao diminuir esse aporte de sangue para ele. Que assunto importante. Espero ter a chance de voltar a conversar com vocês, doutor Rodrigo, sobre esse assunto. Eu confesso que eu tenho 37 anos de jornalismo, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então acho que tem um desafio aí, sobre isso pode se debruçar sobre esse desafio, doutor Rodrigo, que é tematizar mais a fundo, para efeitos de imprensa, o tumor desmoide, os tratamentos, os protocolos clínicos, o estágio em que o Brasil está no âmbito da América Latina, no âmbito dos protocolos clínicos do ASCO, ou de congressos europeus, e por aí vai. É isso aí. Setembro... Desculpa, Reinaldo, você pode seguir. Você sabe que, por exemplo, você nunca ouviu falar, né? Mas o paciente que tem um tumor desmoide é uma doença que ele carrega para a vida inteira. Ele tem sempre aquela sensação de que o tumor pode voltar, principalmente quem já teve uma recidiva, né? Isso aí. Então é por isso que esse grupo de pessoas que tiveram o desmoide, que se organizam, é muito importante. É isso aí. Setembro é o mês da conscientização. Haverá grandes campanhas a respeito do tema, temos apoio de muitos políticos acerca desse tema, sobretudo no contexto de incluir essa doença como uma doença rara e o tratamento adequado ao seu segmento. Legal. Valeu pelo papo, obrigado pela atenção, espero ter a chance de voltar ao assunto com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.